Amém? Ainda é festa? Glória a Deus. Zion, boa noite para quem está nos visitando hoje. Eu sou o pastor Marcelo, junto com a pastora Gra. Nós servimos aqui na Zion Ribeirão Preto e é um orgulho para a gente, é uma honra poder servir o Senhor nessa casa, nessa cidade, onde o Senhor nos colocou para sermos voz aqui, sermos também irmãos, pessoas que estão aqui para caminhar juntos, como quem foi chamado para essa missão. Você sente que o Senhor tem te chamado para uma missão? Você sente que há um propósito na sua vida? Eu tenho clareza que você não está aqui por acaso, não é uma coincidência, e hoje, um dia tão especial mesmo, eu sinto que o Senhor vai estender graça e favor em áreas das nossas vidas que a gente ainda não tinha experimentado. Então, para isso, eu quero te chamar assim, fica ligado, cutuca o seu vizinho, fala, fica ligado, sabe fazer isso aqui, ó? Se você vê ele cochilando, você fala assim, acorda aí, fica ligado. Amém? Se eu ouvir alguém fazer assim, eu vou olhar para quem está do lado, hein? Então fique esperto. Na escola, na minha época, voava apagador, quando alguém dava uma dormidinha assim. Lá não era brincadeira não. Gente, a gente tem falado nos últimos cultos a respeito de princípios. E por que temos falado sobre princípios? O Senhor tem colocado no nosso coração falarmos sobre bases, sobre fundamentos, sobre estruturas que regem o propósito dele, que regem a cultura do reino, que regem a vontade de Deus para a terra. Talvez por um evangelho escapista, e muitos de nós ouvimos isso, nós começamos a perder a esperança nos planos de Deus até para a nossa vida, e a gente começou a pensar assim, eu vou escapar, eu não vou lutar, eu não vou cumprir a obra, porque eu só estou esperando Jesus voltar. Não quero que você levante a mão, mas se você já pensou assim, eu quero te dizer que eu também já pensei assim, até que eu comecei a perceber que Jesus não operava assim, porque se ele pensasse, não, eu vou fazer esse povo escapar, ele tinha vindo aqui, salvo todo mundo, vindo com uma carruagem, com muitos anjos, o demônio amarrado atrás dessa carruagem, arrastando eles, e os demônios gritando, não, aceita Jesus, porque é ruim ficar aqui no inferno, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus veio e nos comissionou para uma obra. Isso é porque ele tem esperança que nós tragamos transformação para as áreas que vivemos. Então, qual é a expectativa de Jesus quando ele diz assim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores? É que a gente vai embora correndo? Não, ele realmente, se você crê no que Jesus diz, ele está esperando algo de mim, algo de você. E eu não posso reduzir isso, mesmo que eu queira, e muitas vezes eu quero reduzir isso, porque responsabilidade, como é que o Homem-Aranha fala? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então eu quero mudar isso hoje, grandes responsabilidades, grandes poderes. Para mim, a Bíblia, ela ensina o contrário, ela ensina realmente que a partir do momento que eu começo a assumir responsabilidades, ele entende que eu sou maduro, pode me entregar poder para realizar. E muitas vezes eu tenho pedido para Deus, talvez você também tenha vivido isso, Senhor, me dá poder para resolver tal situação, e Ele não me dá porque eu não assumo a responsabilidade de transformar aquele lugar. As pessoas que andam comigo, eles sabem disso. Eu normalmente falo assim, você descobriu um problema na igreja, de quem que é o problema? É seu, vai lá e resolve. Tem um problema no bebedor? Vai lá e resolve o problema do bebedor, porque a igreja é sua, não é? A gente gosta de dizer, né, nós somos e tem gente que ainda diz assim, eu sou a igreja. Eu ainda não entendi isso, mas deve ter algum sentido, né? Porque na verdade nós somos a igreja.
E quando somos a igreja, eu me preocupo com cada parte dessa igreja. E o mundo, por causa dessa mensagem escapista e por causa de outras mensagens também que estão desalinhadas com aquilo que Jesus ensinou, tem sofrido. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo do pastor Theo. O pastor Theo é o nosso pastor sênior, líder da Zion Global, e ele está comentando um vídeo da Anitta. Sabe quem que é a Anitta? Anitta é uma cantora pop, e ela é famosíssima no mundo inteiro. Ela é extremamente rica, ela tem tudo o que ela quiser na mão dela, ela tem acesso a todos os canais que ela quiser se comunicar, ela pode acessar quase todas as pessoas do mundo que ela quiser, para fazer negócios, para gravar uma música nova, para comentar aquilo que está no coração dela. E o que ela escolheu nesses dias falar? Ela escolheu falar que tem um vazio no peito dela, que nenhum dinheiro, nenhum sucesso, nenhuma companhia, nenhuma carreira conseguiu suprir esse vazio no peito dela. Ela não consegue dar nome a esse vazio, mas eu sei que você consegue. Como é que chama esse vazio? Jesus. E eu também sei que muitos outros homens e mulheres de sucesso viveram isso. Eles conquistaram grandes coisas, mas por não estar vivendo o que Jesus tinha para eles, eles nunca se sentiram satisfeitos. E não precisa chegar a um sucesso tão grande. Eu tenho certeza que em algum momento na minha vida e na sua vida a gente já percebeu que a gente precisa mais de Jesus. Talvez no casamento, talvez na criação de filhos, talvez na carreira. Eu preciso um pouco mais de Jesus, eu preciso um pouco mais do Espírito Santo. Alguém já sentiu isso? 12 pessoas sentiram isso. Eu vou pregar para lá de cá. Vocês não sentem o Espírito Santo? Brincadeira, volta aqui e falo com vocês. E aí, o que acontece quando nós sentimos esse vazio? Nós temos que dar uma resposta para esse vazio. E se não damos a resposta para esse vazio, a gente se engana com entretenimento, com qualquer distração. A gente toma algum remédio para dormir, e amanhã o que acontece? O vazio volta. E a gente vai arrumar outro entretenimento, porque a gente vai descobrir na internet uma moda nova. Qualquer coisa, um curso novo, que agora eu vou virar o cara mais famoso, ou um cara completo. Não, porque agora eu descobri umas vitaminas. Não, porque agora não pode mais comer ovo, agora pode comer ovo, agora... E a gente vai de moda em moda. Agora tem a ginástica não é assim? Toda hora a gente tem uma dieta, uma ginástica, um curso, e a gente vai pulando, e depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que a gente descobre? Que o vazio está lá. Então eu quero te propor o seguinte: se a gente já sabe que temos esse vazio, e o que resolve esse problema, eu quero te convidar hoje, para se abrir para Jesus. Pastor, mas eu já sou salvo. Eu sei que você já é salvo, mas Paulo nos ensina a renovar nossa mente depois da salvação. Renovar essa mente é trocar todos esses pensamentos por um pensamento de Cristo. Eu receber a mente de Cristo e pensar como Ele, para quando eu trato sobre carreira, finanças, família, saúde, relacionamento, e o que mais for importante. Sabe, esse papo é um papo de adulto que a gente vai ter hoje aqui. Você topa? Sim. Papo de adulto tem a ver com gente adulta, gente que já está entendendo que tem responsabilidades e que já pode manifestar poder se assumir essa responsabilidade. E eu quero te dizer, o evangelho do reino de Deus não é pregação. Jesus disse que nos últimos dias o evangelho do reino seria pregado em testemunho. Sabe o que é testemunho? Através da vida da gente, a gente entregar a vida da gente. E a Bíblia, o evangelho, ele tem que ser manifestação de poder.
Senão nós vamos começar a discutir com as outras religiões o que é certo e o que é errado. E não foi para isso que Jesus nos deu o Evangelho. Ele nos deu o Evangelho para que vivamos como mártires, manifestemos o reino de Deus em sinais e maravilhas. E com palavra, com a verdade, libertando as pessoas, curando as pessoas, levando elas ao mesmo lugar que nós fomos levados. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Você tem uma missão, e você tem uma responsabilidade, e há poder disponível para você. Então eu quero te convidar de novo para vir comigo, e eu vou trazer aqui algumas estatísticas, de como a gente está vivendo hoje, principalmente no quesito família. Tá bom? Tá pronto aí? Acho que eu vou para lá agora. Bom, esse é um dado dos Estados Unidos, eu posso passar do Brasil também alguns dados, tá? Diz assim que 75% dos detentos nos Estados Unidos vieram de lares sem pai. 75% dos detentos, dos presidiários, vieram de lares sem pais. 63% dos suicídios entre jovens são lares sem pai, 5 vezes a média nacional. No Brasil, eu vou ser bem sucinto aqui, porque eu sei que você tem acesso a esses dados, basta abrir o IBGE e procurar essas informações, e você vai cruzar todos os problemas que nós vivemos em sociedade com a destruição da família. E eu estou falando de pai, e por favor, não tenha isso como um peso, eu estou falando de destruição da família, de mãe também. Nós sabemos que cada um tem um papel importante, amém? Deixa eu restaurar isso e eu volto nos dados. Quero trazer para você que Deus tem um plano para a família, para homem e mulher. O homem, quando Deus cria o homem, Deus os fez o quê? Macho e fêmea. Então Deus fez macho e fêmea. Qual é o propósito de Deus fazer 2 seres de gêneros diferentes? O que Ele quer com isso? Estabelecer família. Quando nós conhecemos Deus através de Jesus, nós descobrimos que Ele é o quê? Pai. Pai, Ele está relacionado a quê? Família. Quando nós conhecemos Jesus, nós o conhecemos como filho. Filho está relacionado à família. Então toda a estrutura do Velho Testamento ou do Novo Testamento vai nos levar a essa célula chamada família, e que Deus tem plano para ela. Deixa eu te lembrar uma outra coisa. Quando o mundo começa a desandar e tem o dilúvio, começa uma nova história, depois de um tempo não está andando bem de novo, Deus separa quem? Abraão, e fala assim: sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te levar num outro lugar, e lá nós vamos começar uma história nova, e através de você, todos os empresários da terra serão abençoados. Sim? Tem certeza? Todos os pastores serão abençoados. Crentes evangélicos? Não? Quem será abençoado? Famílias, todas as famílias serão abençoadas em ti. Então Deus libera através de Abraão uma nova história, uma bênção que vai afetar diretamente todas as famílias da terra. Pastor, eu não tenho família. Tem, porque nós sabemos que Deus é pai de órfãos, e Ele pega o órfão, eu estou citando Salmos, e coloca em família. Deus cuida dos órfãos. Deus é juiz das viúvas. Sim ou não? É a palavra dele. Então Deus está cuidando da família. Percebe que Ele viu uma viúva, Ele é juiz dela. É Ele que vai defender essa mulher. Ele viu um órfão, o que Ele faz? Põe em família. Vocês estão percebendo o cuidado, os dedos de Deus assim, se movendo e movendo as coisas para que as famílias da terra funcionem como família, no modelo que Ele criou? Mas a gente tem visto muita coisa diferente.
Em 2023, mais de 172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, no Brasil. 5% mais do que o ano anterior. E isso tem crescido. Por quê? Porque o mundo quer nos conformar a uma realidade. Sabe como que funciona? Funciona através da mentira. Por exemplo, eu sei que você já ouviu que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Não já ouviu? Não casa porque termina em divórcio. Isso é mentira. Pode buscar as estatísticas. Da onde surgiu isso? Eu fui pesquisar, falei, mas não é possível, não é verdade. Como é que isso é tão sustentado até dentro da igreja? Porque eu já escutei muitos cursos de casais falando, a gente precisa se cuidar, porque 50% dos casamentos terminam. Não é verdade. Isso surgiu de um comentário de uma pessoa da área de marketing na década de 60. E ela falou assim, do jeito que o mundo está ficando bagunçado, vai chegar uma hora que nós teremos pelo menos 50% dos casamentos terminados em divórcio. E essa matéria foi divulgada na Time, e quando foi divulgada, o highlight, a manchete, dizia, 50% dos casamentos terminam em divórcio. E a gente adotou essa mentira. Amém? Então, quando eu caso para perpetuar uma família. Pastor, mas eu vivi um divórcio. Amém. Você viveu um divórcio, eu sei que essa é a segunda maior dor, segundo a psicologia, que uma pessoa pode sentir. A primeira é a perda de um filho, a segunda é o divórcio. Então, eu quero te dizer que ninguém quer passar por um divórcio. Faz sentido? Ninguém. Então, eu preciso aprender sobre família. Quantos cursos? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Uau, parabéns. Essa semana eu fiz 24 anos de casado. Glória a Deus. E eu recebi mensagens aqui, escrito, parabéns pastor, você é um herói. Eu não entendi isso. Vocês acreditam nisso? Eu só ouvi voz feminina, cara. Não. Amém. Gente, nós estamos vivendo a era, falando de família de novo, nós estamos vivendo a era do pai pródigo. Não é do filho pródigo. Sabe a história do filho pródigo? O pai que não está no lar. E isso faz parte da educação. E tem que começar da igreja, vocês concordam? Então nós precisamos falar sobre esses princípios. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos entender de onde vem essa ideia. Como eu falei do divórcio, de onde surgiu esse número, essa estatística. Agora nós vamos falar sobre de onde surgem essas ideias de deturpar as famílias. Abra em 1 João, capítulo 4. Eu sei que você está ouvindo, até o Léo me comentou comigo, abriu já? Ouvindo muito a respeito da escatologia, do anticristo chegando, já ouviu? Está falando muito na internet, né? Basta ter uma crisezinha, uma guerrazinha, uma fumaçazinha, e isso gera muito conteúdo, e dá dinheiro para muita gente. Posso te contar um segredo? Não caia nessa conversa de internet. Todas as respostas que você precisa está em um só lugar. Amém? Amém. Então arrasta para cima. É assim que as pessoas vendem. Todas as respostas estão lá naquele livro preto. Estão na palavra do Senhor. E aquele que é guiado por essa palavra não será enganado. Amém? Amém. Então vem comigo. 1 João capítulo 4, verso 3 diz assim, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então a gente já sabe disso, qualquer espírito, qualquer pessoa que não professa Jesus, confessa que Jesus é o Senhor, ele não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está onde? No mundo. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, João está dizendo o seguinte, o anticristo, ele não professa Jesus, primeiro ponto, e vocês estão ouvindo a respeito dele vir. Lá em 2025, o povo vai ficar buscando na internet a respeito da vinda do anticristo,
E eu já posso dizer para vocês, igreja, ele já está no mundo. Quem é ele? É o Trump. Cada um vai falar que é um, concorda? Eu venho acompanhando essa história há muito tempo. Uma hora é o Zuckerberg, outra hora é o Putin, outra hora é o Trump, outra hora é o... e assim vai. Bin Laden. E a gente vem de anticristos e anticristos e anticristos. E eles são meio anticristo mesmo, mas tudo bem, não é deles que a gente está falando. Agora abra sua Bíblia em 1 João 2,18. Volta um pouquinho aí. Estava no capítulo 4, vai para o capítulo 2. Filhinhos, você está aí? Esta é a última hora, fala última hora. Última hora foi quando? 2000 anos atrás. Essa é a última hora. Tem gente que não está crendo que nós estamos na última hora, nos últimos tempos, e é melhor, pastor, não falarmos de princípios, é melhor falarmos de prosperidade, de avanço, de felicidade. Eu também acho, mas o Senhor está nos pedindo, para vocês viverem isso, vocês precisam construir a casa de vocês numa base sólida, ter fundamentos bíblicos, amém? Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora, muitos anticristos têm surgido. O que João está dizendo sobre anticristos ter surgido? Que os anticristos já operavam naquela época, e a gente está com medo de um tal do anticristo que vai surgir. Muitos anticristos têm surgido. Prometo para você que a pregação não é escatologia, é a base da onde a gente está sendo enganado nesse tempo, amém? Por isso, sabemos que esta é a última hora. Agora abra capítulo 2, verso 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, o mentiroso, ele nega que Jesus é o quê? O Cristo. Ele não nega que Jesus é o Jesus. Ele não fica na internet dizendo, não, mas a arqueologia não diz que Jesus não veio. Ele não diz nada disso. Ele só diz assim, ele não é o Cristo. E quando diz que não é o Cristo, ele está dizendo, ele não está se referindo ao sobrenome de Jesus, que nunca foi Cristo, seu sobrenome. Essa é a posição que ele recebeu do Pai, ser o Cristo, o ungido, aquele que recebeu sobre seus ombros o quê? O governo, aquele que foi enviado para libertar os cativos, amém? É isso que quer dizer o Cristo aqui. Então ele sempre vai diminuir a capacidade do Cristo. Ele pode até falar bem de Jesus. Eu vejo o povo amar Jesus, escreve até no carro, com uma camiseta escrito Jesus, mas quando o Cristo fala com eles, a mente de Cristo, aí eles não gostam muito. Está entendendo que dá para eu andar com Jesus sem amar o Cristo? Dá para eu falar com Jesus e não ter nenhuma relação com o Cristo? Dá para eu cantar música para Jesus sem experimentar o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o quê? Pai e filho. Repete comigo, pai e filho. Então o João está nos dando uma característica muito importante a respeito do anticristo. Ele está dizendo assim, a operação do anticristo é pela mentira. A operação do anticristo é rejeitar o Cristo. E qual é a característica dele para você saber que ele é o anticristo? Ele odeia pai e filho. Então o princípio, o conceito da paternidade não é bem-vinda para o anticristo. Por quê? Por que ele não crê no pai e no filho? Porque poderia estar escrito assim, ele não crê em Deus. E o diabo crê que Deus existe? Crê. Até ele crê. Então ele não está falando a respeito da divindade de Deus, mas ele está falando da paternidade. E ele está falando da filiação.
Então a estratégia do anticristo, que opera desde o tempo de João, é desestruturar a família, tirando o papel do pai, consequentemente, do filho. Então não vai haver relação pai e filho. Sabendo disso, muito antes, Deus envia uma profecia através de Malaquias, e a última profecia, o último comentário do Velho Testamento, antes de Jesus, antes do Filho vir. Ele já sabia que o Filho viria, e que o anticristo operaria contra a estrutura pai e filho, estrutura familiar. Ele vai se opor a esse modelo que Deus estabeleceu, família. Está fazendo sentido? Aí, Malaquias profetiza assim, nos últimos dias, fala comigo, nos últimos dias. Quando que são os últimos dias? Segundo João, já começou. Amém? Nos últimos dias, eu enviarei o espírito de Elias. E ele, fala, ele, converterá o coração dos pais, parou aí, não é dos filhos aos pais ainda, mas primeiramente, e o que a gente está vendo o mundo propor? O inverso disso. Eu preciso desconstruir a imagem do homem, é isso que o mundo está propondo, não é? Eu preciso desconstruir a imagem do pai, consequentemente, se eu desconstruo a imagem do homem, desconstruo a imagem do pai. Se eu desconstruo a imagem do pai, de quem que eu desconstruo? Do filho. A gente está vendo isso ou não? Então nós estamos no meio de uma grande estratégia do anticristo e está funcionando em muitas famílias, mas aqui não. Se funcionou até agora, acaba hoje, porque quando a verdade vem, nós somos libertos, e não vivemos mais debaixo de julgamento, de acusação, de padrão mundano, de mente do mundo. Sim ou não? Sim, então eu estou convidando você a caminhar comigo em bases bíblicas e modelos que nos ensinam a ser família. Faz sentido? Então hoje eu quero falar sobre o princípio da paternidade, porque isso se opõe ao anticristo, e eu quero mesmo me opor a ele, porque eu quero caminhar com o meu Cristo, eu quero ter a mente do meu Cristo, daquele que ressuscitou, foi ressuscitado pelo Espírito Santo no terceiro dia. Semana que vem a gente tem a Páscoa do Cordeiro, como o Davi falou, a gente não quer dar spoiler para quem não veio, eu só posso te dizer que foi a melhor Páscoa que eu experimentei na minha vida, e eu estou na igreja há 41 anos, não vai ter vaga para você se você não chegar cedo, então corre, aproveite, amém? Já traga sua família também, vai ser um dia muito especial, para cada um de nós, apresentarmos mais do Cristo para as nossas famílias, prometo para você. Então a gente vai falar sobre o princípio da paternidade, a gente está vendo nas famílias os papéis trocados, sim ou não? E aí, eu considero que muitas famílias já foram afetadas, muitas mesmo, talvez a maioria das famílias de alguma forma já tenha sido afetadas, mas isso não quer dizer que você precisa permanecer nessa condição, sim ou não? Porque nós temos um Deus que pode remir o tempo, pode transformar coisas, e Ele ressuscita mortos, ainda mais, quanto mais salvar e restaurar uma família. Você quer isso? E eu quero para mim. Então, a primeira parte, eu quero que você pare para pensar, se quando você lê as Escrituras, se você lê pensando em entender as Escrituras, em entender Deus, esse é o primeiro modelo, e nós aprendemos muito bem isso, e é interessante, e a gente entende um monte de coisa, não entende? Se a gente estuda. O segundo modelo é eu ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, para conhecer Deus. É diferente? Muitos de nós estamos preocupados em ter respostas para discutir teologia. E o que Deus tem trazido desses dias, fala assim, eu quero que vocês me conheçam, não de ouvir falar, mas me vejam, me ouçam, relacionem comigo.
Jesus, quando vai ensinar sobre isso, ele fala assim: quando você for orar, vai para o seu lugar secreto. Digita lá, YouTube. Pregação mais hypada. Eu estou vendo esse ensino esses dias. Vai para o seu lugar, que em sé, o Pai está lá. Não é Deus que está lá, não é o Senhor dos exércitos, é quem? O Pai. Guarda essa palavrinha, Pai. Jesus quer nos revelar o Pai, para isso eu preciso achá-lo no lugar de intimidade com o Pai, porque conhecer é ter um relacionamento íntimo, senão eu não conheço, senão eu ouço a pessoa, a respeito dessa pessoa. Você já percebeu que algumas pessoas falam assim: me fala de você, quem é você? Aí a pessoa fala assim: eu sou o padeiro, eu faço pão. Não perguntei o que você faz, quem é você? Porque a nossa identidade não está clara muitas vezes. A paternidade exige de mim maturidade. E toda a criação, Romanos 8 diz isso, que toda a criação, fala toda a criação. Toda, tudo que você sabe no universo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Não, dos filhos maduros. E qual é a diferença de um filho para um filho maduro? A diferença de um filho para um filho maduro é que o filho, a gente cuida dele, a gente ama ele, e a gente abençoa, e a gente conduz ele nos caminhos. E do filho maduro, a gente entrega a responsabilidade para ele, e ele vai e faz coisas. Então, quando Jesus sai de cena, ele fala assim: é melhor que eu saia para que vocês façam as mesmas obras maduras e ainda maiores. Se nós recebemos poder para fazer tantas coisas tão incríveis como Jesus fez, e eu sei que dá um parafuso na nossa mente, porque, mas como que eu vou fazer? Você não pode fazer, é o Espírito Santo dentro de você, amém? Então, quando eu assumo essa posição de fazer isso, por que eu não estou fazendo dentro da minha casa? Por que eu não estou fazendo com a minha família? Porque quando vem os desafios, eu não falo assim: Jesus disse, e a palavra dele não vai voltar vazia. A palavra dele é poderosa. Então, a partir de agora, eu vou confrontar essa doença, eu vou confrontar esse problema de relacionamento, eu vou confrontar esse problema financeiro, buscando a sabedoria do alto, que é superior a qualquer sabedoria. O Espírito Santo está falando com você? Ele está falando que você precisa buscar ele mais. Ele está falando que você precisa mais Bíblia. Ele está falando que você pode fazer muito mais do que vem fazendo. Pois foi o que eu ouvi também. Pensei que era só para mim. Deus está levantando um povo corajoso, poderoso, e que está assumindo responsabilidades, e está amadurecendo e assumindo responsabilidades. Então eu quero te trazer quais são as virtudes do pai. A gente está falando de família, amém? Estamos em casa? Então tá, eu também estou. Virtudes do pai. Virtudes do pai são dar direção, fala dar direção, dar limites e dar segurança. Esses são papéis que foram, quando o homem é gerado, eles são criados dentro do homem, essa capacidade, essa responsabilidade e poder para isso. Muitas famílias, por não criarem os seus filhos nesse modelo, causa na família dos seus filhos a deficiência em alguma área. E você conhece muitas histórias, provavelmente na sua vida como na minha vida. Nós deixamos de fazer muitas coisas porque não fomos preparados para isso. Sim ou não? Então, um pai, ele dá missão, ele gera no filho o quê? Missão, senso de missão. Filho, filha, filho ou filha, missão, você tem um destino. Você tem um propósito na sua vida, e o pai observa qual é o propósito, identifica qual é esse propósito. Isso está em você, homem, a capacidade de identificar isso. Só que vai exigir de você o quê? Observação, presença, cuidado, investimento, oração, ensino para os seus filhos. E você vai começar a perceber o que está acontecendo. Estou percebendo sinais do meu filho
Então eu gero nele missão, liderança, porque é o meu papel. Simples. É verdade isso ou não para você? Não. Não é verdade? É verdade. É verdade, é só você ver como Jesus opera. O tempo todo ele está desenvolvendo as pessoas, o jeito que Deus opera com a gente. O tempo todo ele está falando de propósito, de visão, de liderança, de compromisso, de capacidade. Então Jesus o tempo todo, até nas últimas palavras, eu preciso entregar missão para vocês, eu preciso entregar destino para vocês. O tempo todo. Essa é a preocupação, essa é uma característica dele. Então o homem, ele dá limites, ele estabelece valores, verdades, ele estabelece a confiança no filho a respeito da verdade, ele gera no filho a condição de ser pastoreado por Deus, porque o pai vai ensinar para o filho o quê? Propósito, limite, e o filho começa a entender como Deus funciona. Deus dá propósito, Deus dá limite, Deus dá segurança. Então quando um filho começa a ter um problema, um filho maduro já, e ele começa a ter um problema financeiro, uma luta com a saúde, alguma coisa, ele não se entrega a qualquer filosofia, ele vai buscar a solução na verdade, porque ele foi ensinado. Que é uma prova disso, que a gente muitas vezes não quer essa condição paternal, então é fácil para a mentalidade do mundo gerar na gente um outro pensamento. Quem conhece a Siri aqui, aquela agente e a outra que é como é que chama? Alexa. E quem conhece o George? Não, né? Porque os caras sabem que a gente quer tanto colo e conforto que ele não cria um com nome de mulher. Porque se criasse um George, a gente ia falar assim: George, começa a tocar a música do Velhinha, que eu quero ouvir. Ele ia falar assim: levanta a bunda do sofá e vai lá e liga. Porque ele teria um comportamento paternal. Levanta, porque é você que precisa fazer, é você que precisa agir. E é assim que um pai tem que agir, é assim que um líder precisa agir nos seus grupos, quando ele pensa como pai. Às vezes eu penso assim, tem gente que pensa que é profeta, e não é, tá? Não é um confronto, é só para você entender assim, que tem coisa que é óbvia, não precisa ser profeta. Então você lê um texto como Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quando você vê alguém altivo, o que você já espera? Queda. Você vê alguém soberbo, ruína, já sei que vai cair. Seja um jogador de futebol, seja um músico, seja um empresário, seja alguém da família, a gente já fala: ih, vai dar ruim. Por que a gente pensa assim? Porque é um princípio. Se a pessoa é muito altiva, se a pessoa é muito soberba, vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. As pessoas boas, as pessoas que têm propósito, as pessoas que entendem paternidade, família, eles começam a se afastar. E aí a ruína e a queda vem. Deus fez macho e fêmea. Deus tem propósito para o homem e tem propósito para a mulher. E quando Deus faz macho e fêmea, quero repetir isso, Ele faz o quê? Família. Só vai funcionar, meninas e meninos, se cada um tiver no seu papel. Quando nós misturamos isso, é complicado. E aqui eu não quero diminuir ou ser insensível às dores e os desafios que cada família tem passado, mas eu quero te dizer que tem como melhorar. Eu quero te entregar mais, tem como transformar. Então vem comigo. Quando Deus andava com Israel, Ele dava direção, Ele dava limite, Ele dava segurança. Um monte de guerra, eu falo: nem precisa ir, eu resolvo isso aqui com vocês. Deus resolvia, Deus levantava um valente, Deus mudava uma história, porque Deus é Pai.
E por que ele não é pai para a sua vida, se ele era para um povo totalmente desviado, que traía ele, que abandonava ele, que buscava ídolos, que esquecia dele? Por que ele vai esquecer de você? Ele diz que uma mãe pode até esquecer do seu filho. É difícil? É muito difícil. Ele fala assim, mas eu não vou esquecer de vocês. Eu não esqueci de nenhum de vocês. Toda destruição que tem acontecido na minha família, na sua família, é obra da mentalidade do anticristo, que tem se oposto à paternidade e à filiação. E quando eu trago paternidade, eu estou colocando homens e mulheres, mães e pais, amém? Há esse papel paternal, maternal, que os dois cumprem. Então, falando de mãe, eu quero te contar quais são as virtudes da mãe. Mas antes, eu quero te dizer qual é o princípio da paternidade. Qual é o princípio da paternidade? O princípio da paternidade não é só criar filhos, mas formar pais. Então, quando você tem um filho, o seu papel é transformar ele num pai, numa mãe, não é transformar no filhinho da mamãe, no queridinho. E as virtudes da mãe? As virtudes da mãe, elas vieram de quem? De quem colocou nas mães essas virtudes? Fala, Deus. Deus, é tão incrível que Jesus diz assim, quantas vezes eu quis ser como uma galinha que te coloca debaixo das asas, como a galinha põe os pintinhos debaixo lembra do texto? E eu te guardo e eu te protejo como uma galinha, como uma mãe. Então isso está em Deus. Deus tirou dele as virtudes da mãe e pôs nas mulheres. E aí as virtudes são vínculo, nutrição e organização. Vínculo, nutrição e organização. Se o homem dá missão, a mulher da administração. A mulher vai cuidar dos recursos, inclusive humanos, da família, dos recursos financeiros, da estrutura da casa. E aqui eu não estou fazendo nenhum discurso machista. Eu estou dizendo que tem algo em você que os homens não vão conseguir reproduzir. Eles não vão conseguir suprir. Não na totalidade, porque existem pais que fazem papel de pai e mãe, e aqui nessa sala tem mãe que faz papel de mãe e pai, e eu creio na graça do Senhor, e se você entender esses papéis, com certeza, você vai trazer clareza para os seus filhos, e os seus filhos terão uma família mais sadia ainda que a sua, mais próspera que a sua, e eu sei que você quer isso, porque todo pai, toda mãe quer que os filhos vão além do que eles alcançaram. E eu quero te dizer mais uma coisa, normalmente, quando os filhos são instruídos dessa forma, se os pais conquistam algo, um nível financeiro, normalmente os filhos conquistam mais. Quando os pais conquistam um nível educacional, os filhos conquistam mais. Isso é dado, porque o filho inspira no pai, e aquilo é o piso do filho. O que é o teto do pai se torna o piso do filho, um objetivo maior. Existem exceções? Claro que existem, mas normalmente é assim que funciona. O Deus El Shaddai, se você lê no Velho Testamento, toda vez que se referir a El Shaddai, vai te trazer características femininas, características que Deus colocou nas mulheres, são características divinas. Então as mulheres são muito responsáveis na família pelos vínculos. Os vínculos, como o homem dá aquele empurrão para o filho se mexer, a mulher gera vínculo. Então toda família em que os filhos tiveram um bom relacionamento com as mães, normalmente eles se tornam as pessoas mais carismáticas, eles se tornam as pessoas mais fáceis de se relacionar, e eles se tornam as pessoas que têm mais facilidade de se relacionar com o Espírito Santo. E eu vejo algumas pessoas com dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, não é culpa sua, mas como eu disse antes,
Agora a responsabilidade é sua, de você dizer, não, essa história não é a verdade sobre mim, eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe, ou com meu pai, eu preciso escrever a minha história, porque tem uma geração aguardando a minha manifestação como filho maduro. E eu me posiciono de novo, e vou te falar, normalmente, onde abundou o pecado, superabunda a graça, e você é surpreendido, e as próximas gerações são abençoadas, e a outra é abençoada, e a outra é abençoada, e até 1000 gerações são abençoadas, por causa do seu posicionamento. É isso. Glória a Deus. Amém? A mãe é responsável por nutrição. Claro, até o corpo da mãe mostra isso, não precisa ser profeta de novo, né? Mas a mãe é aquela que tem paciência. Você quer a prova que mãe foi criada para nutrição? Você chega em casa, homem, e pergunta assim, onde está a farinha? O que a mulher fala? No outro armário, no fundo, no canto, não é assim? Aí você vai lá e procura, o que acontece? Você não acha. Não é culpa nossa, fala assim, não é culpa nossa. A culpa é de Deus. A gente vai conversar isso na eternidade com Deus. Amém? Eu sinto aqui agora um peso, e infelizmente quando a gente trabalha as bases, dá um desconforto, não dá? A gente precisa ajustar, lá no interior a gente fala, no Goiás a gente fala ajustar a carga. Quando o caminhão está com a carga torta, o motorista só faz assim, e a carga volta para o lugar, e é isso que a gente está fazendo aqui, e principalmente com mulheres, eu estou sentindo um espírito de acusação contra vocês. Repreende isso não é verdade sobre você. Toda a luta que você está vivendo, vem de uma estrutura antiga, que vem sendo ensinado desde João, a destruir nossas famílias, mas você vai mudar isso. Eu quero te dizer que você não vai fazer isso sozinho, talvez você seja uma mãe sozinha aqui, uma mãe e pai, que cuida dos seus filhos, e você erra, e você se acusa por erros que você cometeu ou que você comete, você vai errar. Então, o que pode te ajudar, sabendo que você vai errar, se envolver numa comunidade, pessoas que comecem a te ajudar, te apoiar e te ajudar a avançar na criação de seus filhos, onde hajam líderes sadios, pessoas que possam, de alguma forma, ajudar, aconselhando seus filhos, vivendo com seus filhos, tendo atividades com seus filhos, educando até, mas você precisa achar esse lugar e dar espaço, e talvez a gente ache isso impossível, e não é, basta nós começarmos a mudar a nossa casa, e o seu irmão do lado começar a mudar, daqui a pouco a gente tem uma comunidade. E o que acontece com essa comunidade? Você vai chegar a esquecer os seus filhos, no bom sentido, por um momento, porque você está tão tranquila no meio de uma comunidade. E isso não vai acontecer só com você, aconteceu com Maria, José e Maria, pensa os dois, José e Maria, os pais de Jesus, eles vão receber o ser humano mais importante da humanidade. Eu vou usar coisa, mas não é a coisa que eu quero dizer, é o que há de mais valioso no universo, está chegando no colo de Maria e de José, amém? Consegue imaginar isso? E aí, de repente, eles estão viajando, esqueceram o menino, perderam o menino, que é o mais valioso. Se a gente perde nossos filhos, a gente já fica maluco, imagina você perdendo o filho de Deus. Quando eles foram perceber, 3 dias depois, cadê o menino? Maria, que eu falei é português, parece, né? Mas não é Maria, não é. Maria, cadê o menino, Maria? José, ficou com você. Eu te disse, José, que você ia esquecer esse menino em algum lugar. Eu fico imaginando a discussão, e agora vamos procurar esse menino. Por que eles esqueceram, eles perderam? Eles são irresponsáveis?
Não, eles estavam acostumados a isso acontecer numa comunidade onde todos protegiam todos, onde os meninos ficavam junto com os meninos nas outras casas, e eles não eram abusados, e eles eram ali ajudados a uma cultura verdadeira de Deus. Isso é possível, e é isso, mulheres, que eu quero te aconselhar. Comece a gerar essa comunidade em volta de você, pessoas de confiança, homens de Deus perto de vocês. Amém? Virtude do casamento. Porque sem o casamento não tem menino, não é? Não deveria, né? Sim ou não? Vocês entenderam o recado, né? Então, virtudes do casamento. A virtude do casamento gera em nossos filhos uma sexualidade divina. Não gera confusão nos nossos filhos. Então, a saúde do casal, do casamento, não é saúde física aqui que eu estou dizendo, é a saúde relacional, gera clareza a respeito da sexualidade dos filhos. O que a gente está vendo hoje com a deturpação das famílias, tipo, em tirar o pai? A deturpação sexual. Quando temos um casamento saudável, a afetividade é muito maior nos filhos com seus cônjuges e com seus filhos, porque eles aprendem. Filho aprende como? Fala, vendo. E também o companheirismo. Pastor, quero que meus filhos tenham uma sexualidade saudável, que eles sejam extremamente afetivos e que eles sejam companheiros dos seus cônjuges. Você quer isso? Vamos tratar seu casamento hoje, à luz do Senhor. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, quais as obrigações, quais os direitos. E aí a gente começa a agir colocando o Espírito Santo no meio disso. Não tem casamento que vá à falência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Não vai ressuscitar seu casamento? Claro que vai. Ele tem poder para isso. E muito importante vocês saberem que essas três características, esses três valores, virtudes de um casamento saudável nos filhos, é a manifestação da tríade do amor: eros, ágape e filéu. Então não é uma invenção do homem, está na Bíblia. Quando eu vejo o amor ágape, eros e filéu nos meus pais, eu aprendo e posso viver isso nas três áreas da minha vida. Amém? Você está feliz ainda? Então, como eu te disse, nós precisamos aprender e pôr isso em prática, porque toda a criação está guardando de nós a manifestação da nossa maturidade, de casamentos saudáveis, de paternidade saudável, de maternidade saudável, de filiação saudável. Eu preciso também saber ser filho, para poder ser pai, porque talvez você esteja saindo daqui, entendi, agora já vou pôr em prática, porque eu vou ser um bom pai. Eu vou te dar o caminho, volta a ser filho. Como é que eu volto a ser filho? Aprendendo com o filho. O filho se submeteu a tudo. O filho aprendeu tudo o que precisava aprender, não aprendeu? A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em tudo que padeceu. Esse é o filho. Então eu quero te dizer a virtude da filiação. Virtude da filiação, primeiro, honra. Eu, se você anotaria isso. Honra, reconhecer e valorizar a autoridade e o legado dos pais. 2, obediência, responder com prontidão a respeito da direção recebida. Se eu não aprendo a obedecer, como é que eu vou ensinar meus filhos? Então o caminho para nós pais é voltarmos à nossa posição de filhos. E eu vejo claramente, por exemplo, eu creio mesmo que o Espírito Santo usa líderes. Eu não sei se você crê nisso. Você crê nisso?
Deus levanta líderes. A Bíblia diz que é Deus que estabelece governos, é Ele que escolhe quem vai estar numa posição. E às vezes eu estou numa sala e vem um líder, um pastor, o pastor Theo, por exemplo, ele fala assim: fechem os olhos. O que a gente faz? Fecha um e o outro. Eu estou olhando outras coisas. Levante as mãos. Gente, dá trabalho levantar a mão? Agora, como é que nós vamos obedecer quando Deus fala assim: eu preciso que você saia da sua terra, da sua parentela e vai para um outro lugar que eu vou te fazer uma bênção? Então eu começo obedecendo, valorizando os pequenos princípios, as coisas pequenas que Deus está me dando. Então talvez daqui a pouco eu fale assim: irmãos, por favor, confesse os seus pecados, porque o Espírito Santo está aqui nos chamando para uma nova missão, para uma mudança muito grande. Nós não vamos poder levar cargas. Você fala assim: oh, pastor, até concordo, a gente pode fazer umas coisas, mas isso daí eu acho que não é de Deus não. Fazemos isso ou não? Então hoje nós precisamos aprender a ser filhos para poder nos tornarmos maduros, para poder nos tornarmos pais, para poder formar pais. Esse é o tracking. Esse é o caminho que temos que andar, que avançar. Honra, obediência e, por último, confiança. Descansar na provisão, cuidado e presença de quem o guia. Eu tenho que começar a confiar em Deus. Eu tenho que começar a confiar que Deus está fazendo as coisas na minha vida. Eu preciso começar a caminhar tão confiante nele, diante de qualquer desafio, qualquer situação. Quando os meus filhos virem isso, o que eles vão fazer? O mesmo. Eu confio, eu aprendi, eu já estou me tornando um menino maduro. Às vezes não está ainda um homem maduro, mas já é um menino maduro, que ele vai para o quarto dele orar, quando ele tem um desafio pessoal lá na escola, na adolescência, porque ele está vendo, meu pai confia, eu estou vendo que Deus não abandona ele. Mas às vezes a gente está esperando o filho ir para a igreja, e lá na igreja ele vai aprender umas coisas. Irmãos, deixa eu te contar, se o seu filho vier na igreja, em todos os RISE, ou G52, ou Vox, que são programas, encontros, cultos, direto para eles vão passar mais ou menos 40 minutos dentro de um ambiente de palavra. 40 minutos dentro do ambiente de adoração, e outras 90, 120 horas em qualquer outro lugar. O que você acha que vai acontecer? Então, mas se ele chegar em casa e ver o pai orando, o que ele vai fazer? Se ele vê o pai não desviando nem para a direita nem para a esquerda, o que ele vai fazer? Porque a Bíblia diz que se você seguir esses mandamentos, meditar nele dia e noite, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, você será um sucesso. E o filho vai falar: eu entendi porque meu pai é um sucesso. E eu não estou falando só de dinheiro, mas pode ser. Eu estou falando que eu vejo que meu pai é próspero, meu pai é saudável, minha mãe, porque ele não se desvia. Mas eu estou querendo que ele venha, e o pastor tem uma pregação tão unçada, que a gente fala unçada, né, para não, que ungida já não está dando, que eu estou esperando que o pastor resolva o problema deles. Você é o pastor dos seus filhos. Eu sei que você não vai resolver o problema de toda a criação ainda, mas você pode resolver o problema da sua casa hoje. E se você resolver o problema da sua casa, nós resolvemos o problema dessa cidade. Mas eu tenho que sair daqui determinado. Sabe, a gente tem sido muito, me ajuda numa palavra aí, quando a gente, modesto, no que a gente quer fazer, mediante ao que Jesus já nos deu. Tem sim. Todo o tempo a gente tem sido modesto. E eu quero te dizer, a mensagem que nós temos crido tem determinado o tamanho da nossa colheita. A mensagem que nós temos professado tem determinado o limite da colheita dos nossos filhos. É um tempo de transformação. É um tempo de famílias saudáveis. É um tempo em que a profecia que Deus fez para Abraão, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas, vai acontecer.
é um tempo em que a profecia que Deus deu para Malaquias, dizendo que no fim dos tempos, os pais converteriam seus corações aos filhos, vai acontecer. Porque se depender de mim, vai acontecer. Talvez do seu amém não, mas de mim vai acontecer. Da minha vontade vai acontecer, da minha determinação vai acontecer, porque eu amo tanto os meus filhos que eu quero ver transformação na vida dos filhos deles. Eu quero deixar um legado para os meus netos. Eu quero que eles saibam que existiu um homem que se manteve crendo em tudo que Jesus disse. Talvez ele não experimentou tudo, mas ele cria no que Jesus nos ensinou. E eu preciso voltar a esse lugar que Jesus nos ensinou, para ser o filho que Ele está esperando que eu seja, que o Pai está esperando que eu seja, para destruir as obras das trevas na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, para eu trazer o reino para as áreas que são esperadas pelo Senhor, e eu te digo, pela terra inteira, está aguardando isso, e também salvar pessoas. Eu preciso voltar ao modelo de Jesus com a mente de Cristo, para eu poder revelar o Pai para a minha família. Cabe a nós, pais e mães, revelarmos o Pai para a nossa família. Quando Jesus veio à terra, Ele veio fazer todas essas coisas que eu falei, trazer o reino, expulsar demônio, curar pessoas, veio ou não veio? Resgatar a gente, religar com o Pai, mas Ele veio fazer uma coisa que é mais importante para esse tempo do que para aquela época, que é revelar quem é o Pai. No Velho Testamento nós vamos conhecer o Senhor dos Exércitos, não é? Depois o El Shaddai. No Novo Testamento nós vamos conhecer o Pai. Nós somos privilegiados, nós somos uma nação, uma geração privilegiada, podemos conhecer o Pai hoje, lá no lugar secreto. Eles não tinham esse privilégio. O Pai está nos enviando para fazer esse trabalho. Amém? Quero te dizer que, a gente está indo para o final. Quero te dizer que existem presentes que o Senhor quer nos dar hoje. Existem presentes que Ele dá o tempo todo. Ele é tão cuidadoso como Pai, que Ele cuida de detalhes. Tem gente que, eu não sei se você já viveu isso, você gosta tanto de determinada fruta, de repente as pessoas te dão. Você gosta tanto de determinado objeto, sei lá, e aí alguém veio e te deu. Você gosta tanto de viver algo, morar em tal lugar, e aí de repente você está morando naquele lugar, você não entendeu como é que tudo aconteceu. Você queria tanto uma igreja que tivesse um mover do Espírito Santo, de repente você cai nessa igreja. Você queria tanto fundamento bíblico, eu queria ir num culto em que as pessoas trazem fundamento e me forçam a andar, porque eu não quero, minha carne não quer. E aí Deus te coloca nessa igreja. E existem coisas até que a gente parece que não é Deus que nos dá. Teve um tempo da minha vida que eu comecei a me sentir muito sozinho. Eu era jovem, representante comercial, viajava muito. E eu queria ter lazer que fizesse sentido para mim. E eu gosto muito de esporte. E aí de repente eu estava em Santos, trabalhando com um cliente. E falei, Deus, queria viver outras coisas. Em relação a ver o esporte, eu às vezes assisto um jogo do Santos, às vezes eu vejo um futsal do Santos, mas eu queria ter uma experiência diferente. Mas eu não acabei de orar. E o meu cliente, do outro lado da mesa, falou assim, Marcelo, eu estou patrocinando o estádio do Santos, e eu quero que você vá comigo no jogo, nós vamos assistir o jogo da cabine. E aí eu tive uma experiência completamente diferente do que eu tinha na arquibancada. Pastor, mas isso é muito simples. É muito simples, Deus cuida das coisas simples. Deus cuida das coisas que você gosta. Ele colocou gostos diferentes em cada um de nós. Esse é um Pai que Ele quer fazer além do que a gente pensa. A gente está com um Deus muito distante, não. Ele é um Pai que quer toda hora dar um presente e agradar. Toda hora Ele quer que nós nos expressemos e digamos o que queremos. Toda hora Ele quer falando, vem comigo, fica aqui comigo. E aí eu tive essa experiência, foi incrível, foi marcante na minha vida. Teve um outro momento que eu e a Graça estávamos orando, um monte de desafios na nossa mente, e Senhor, nós oramos, nós só queríamos que algo ficasse claro a respeito da nossa vida, e nós fizemos uma viagem
sem muito plano, entramos, de repente alguém pega a gente pela mão, leva a gente num auditório gigante, leva a gente lá na primeira cadeira, na primeira mesa, e vem uma mulher de Deus aqui, Cindy Jacobs, sobe e fala assim: você aí, ó, no meio de 800 pastores, você aí, de camisa listrada, levanta. E Deus estava respondendo: fica firme, casal, fica firme, eu estou contigo. Vocês estão avançando. E eu sei que você foi para o Raiz, você ouviu um monte de coisa. Não ouviu? Deus cuidando de você. Eu sei que vocês tiveram um monte de resposta. Eu sei que você está nessa noite recebendo uma resposta de Deus, dizendo para você: ainda não terminei com você. A obra que eu comecei, eu vou terminar. Permaneça firme. Permaneça, que eu vou te levar no lugar que está preparado para você, com as pessoas que eu vou usar para te abençoar, para que você seja um referencial nessa terra. A gente está pensando muito pequeno. Deus está falando assim: eu quero que você seja um referencial. Pastor, mas eu sou só o porteiro do prédio. Você vai ser um referencial naquele prédio. Pastor, eu sou só um aluno da faculdade. Prepare, se prepare. Eu cansei de ver improváveis sacudindo cidades, empresas. Cansei de ver. Eu sou um improvável. Quem me conhece sabe disso. Deus se importa com os detalhes da sua vida, mas eu não tenho deixado Ele ser meu pai, porque eu não sei ser filho. Eu ainda não entendi como ser filho. Comece a falar com Jesus, filho, porque Ele tem uma preocupação tão grande em nos ensinar isso, que Ele diz assim: eu sou o primeiro de muitos irmãos. Eu vou ensinar meus irmãos mais novos a serem filhos. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te levar para a casa do Pai, para a mesa do Pai, para viver as coisas que o Pai tem para mim e para você. Porque Ele vai começar a transformar a gente, ensinar coisas para a gente, vai chamar o Espírito Santo e vai trazer autoridade, poder, e nós vamos começar a ganhar confiança nele, porque saberemos que tudo que precisamos, o Pai suprirá. Tudo. Ele fala assim: não sei porque vocês ficam preocupados com coisa alguma. Não fiquem ansiosos. Eu abençoo vocês quando vocês estão dormindo. Por que Deus abençoa a gente quando a gente está dormindo? Porque acordado a gente atrapalha. É piada mesmo, não é Bíblia, mas a gente atrapalha. Não atrapalha, não atrapalha? Lógico que a gente atrapalha. Deve ser bíblico isso, deve ser de alguma forma. Vou te falar como Jesus nos ensina. Abra sua Bíblia em João 14. João 14, verso 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha onde o diabo tocou. Quando pedimos algo em nome de Jesus, Ele está falando: eu vou fazer. E eu vou fazer, não é nem por sua causa, nem por minha, que sou Jesus, mas vou fazer porque o Pai vai ser glorificado. Quando o Pai for glorificado, o mundo vai conhecer o Pai, porque eles verão a manifestação, a resposta da sua oração, e eles crerão que existe um Pai, e o Pai vai ser glorificado de novo, porque agora outra pessoa entendeu que é filho também e vai pedir para o Pai. Então Jesus está nos ensinando a ser filho. A primeira coisa é ter coragem de pedir. E ele limita as coisas. Ele diz assim: e tudo quanto pedirdes. Quanto que é tudo? Quanto que é? Em grego, hebraico, é tudo. Qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pastor, mas tem aí um versículo que contradiz. Esse é o cara que não quer que você seja filho, porque um filho, ele é herdeiro,
ele não é escravo, ele não depende de salário, ele é herdeiro de tudo. O filho mais velho, no caso do filho pródigo, na história do filho pródigo, quando o pai está dando a festa para o filho mais novo, ele vê o filho mais velho e o filho mais velho não quer entrar, e ele só diz uma coisa para o filho, e eu estou vendo muitos homens aqui, nesse papel de filho mais velho, receba isso com amor. Muitos de nós homens aqui, são filhos mais velhos, teimosões, que não tiveram um bom relacionamento com seus pais, e por isso não têm se submetido à paternidade do pai. E esse pai, que é o bom pai, esse é o nosso pai do céu, que pega aquele que foi perdido, simplesmente abraça ele, põe um anel na mão dele, uma capa nova nele, e diz assim: esse é meu filho, põe ele no lugar dele e vamos fazer uma festa. Mas quando o filho mais velho, muito parecido com muitos de nós, chega, ele não quer entrar, porque ele está esperando um salário. Pai, eu trabalhei o tempo todo, você não me deu. Ele não é seu patrão, ele é seu pai. E esse pai só fala assim: filho, entra na festa. Homens, entrem na festa. Quando começar a adoração, por favor, levante suas mãos, agradeça o bom pai que temos, porque se não existisse ele, você nem estaria aqui. E ele cuidou de você até aqui, ele te protegeu até aqui, ele está esperando os meninos dele voltarem para a casa dele, e esses meninos estão sendo chamados hoje para voltar. Então toda vez que eu oro, em nome de Jesus, pedindo algo, Jesus se compromete a fazê-lo, para que o Pai seja glorificado, através do Filho. Esse trabalho tem que ser feito em equipe, tem que ser feito em família. As famílias precisam começar a orar pelos motivos da família. Os pais, as mães solteiras, os pais solteiros, precisam começar a orar pelos motivos da sua família, para discernir qual é o papel do filho, qual é o propósito dele, para discernir qual é o próximo passo que a família tem que dar. E se ele pedir algo em nome de Jesus, o que Jesus vai fazer? Vai atender, para que o Pai seja glorificado. Para isso eu preciso ser vulnerável. É uma oração vulnerável, porque eu vou começar a mudar os motivos da oração, e eu vou pedir para não mais para trocar o carro, ou para poder fazer justiça com alguém, mas eu vou pedir assim: Senhor, eu preciso abençoar, preciso ser parecido com Jesus, eu preciso orar por aqueles que me perseguem, eu preciso abençoar aqueles que eu nem conheço. Eu preciso te fazer uma pergunta direta agora. Diante de tudo isso, o que você quer para a sua família? Porque daqui a pouco eu vou te chamar para orar pela sua família. O que você quer para a sua família? Eu, quando preparava essa palavra, eu fiz uma lista de coisas importantes para minha família, e eu pensei em cada pessoa, em cada área dessa pessoa, da vida dessa pessoa. E eu estou falando: Senhor, eu vou orar, e eu sei que o Senhor vai atender, porque o Pai vai ser glorificado. Porque quando o Senhor começar a atender a minha oração, as pessoas vão falar assim: peraí, como que está acontecendo isso na vida dele? E eu vou falar: porque eu orei, e o Jesus ouviu, atendeu, e agora eu estou vendo o Pai sendo glorificado com você perguntando como isso aconteceu. Como é que a terra vai ser cheia da glória de Deus, se não for através das nossas vidas? Ele está doido para manifestar a glória de Deus, respondendo suas orações, cada uma delas, não esquecendo nenhuma. Pastor, não é simples assim. É simples assim, é muito simples, porque eu creio em milagres mesmo. Eu creio que Ele é um Pai. Ele é tão Pai, que quando Jesus está numa festa de casamento, o vinho acaba, Ele quer cuidar tanto da família, e quer que essa família comece bem, que Ele faz com que Deus seja glorificado, transformando água em vinho num casamento. E já começa assim, abençoando uma nova família.
Se você é solteiro, eu tinha pego essa revelação. Teria pego essa revelação. Ele quer abençoar nossas famílias. Ele quer transformar o que você tem na sua casa em algo novo. Como Davi trouxe aqui, ele quer potes para poder depositar o azeite dele. Fica de pé, se você puder. Quando Jesus transforma a água em vinho naquele casamento, isso é algo que glorifica tanto a Deus, que 2000 anos depois nós ainda estamos falando sobre a obra do Senhor lá. E eu quero profetizar que na sua vida, gerações e gerações vão contar coisas que aconteceram na sua casa. Multiplicações de recursos, curas, salvações, relacionamentos restaurados. Nós temos um bom pai, bom, não é mais ou menos. Bom, ele é tão bom que ele precisa expressar essa bondade o tempo todo. E ele está esperando nós falarmos o que queremos, o que esperamos dele, que relacionamento queremos ter com ele. Ele quer responder as orações a respeito da sua família agora. Quero chamar os ministradores aqui na frente. E quero te dizer, eu me movimentaria rápido, tá? Que há uma graça, um favor para bênção sobre famílias aqui. E se você tem um pedido de oração, algo que você quer declarar como transformação na sua casa, ou um avanço que você ainda não alcançou, quero te chamar aqui na frente e orar junto com esses ministros, pedindo para Deus, com a coragem que Ele está colocando em mim e colocando em você. Eu quero a bênção do Senhor, eu quero ser um filho hoje. Eu quero ser um filho diante de um pai bom, de um pai que não recusa atender seus filhos, que não tem problema com recursos e que ama cada um de nós intimamente, que anseia por uma transformação no nosso coração, na nossa família, transformação na nossa mente individualista para uma mente coletiva, uma mente de Cristo, do corpo de Cristo, uma mente que ama amar os irmãos. Ele quer atender a nossa oração. Enquanto eles oram, eu quero falar com você que ainda não se moveu. Eu não perderia esse momento para minha família. Jesus dá a prescrição, diga comigo, prescrição, para curar a gente, para fazer a gente se mover, para a gente viver algo novo. Ele diz assim: até agora vocês não pediram nada no meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor está dizendo assim: vocês querem ser filho? Faça como eu, peça, para que a alegria de vocês seja completa, porque a minha alegria é completa. E Ele usa isso dizendo assim: eu fui a um lugar de sacrifício em alegria, por causa de cada um dos meus irmãos. É isso que é ser filho, é ser irmão também. É ser mãe, é ser pai, é ser filho, é ser tio, é ser primo, é amar aquilo que Deus instituiu, chamado família, família da fé, família espiritual, família de sangue, família como comunidade. Essa é a sua família, Zion. Venham e recebam as bênçãos do Senhor. Venham, recebam. Eu declaro bênção sobre sua vida. Eu declaro despertamento para sua família. Eu declaro transformações sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre sua saúde relacional. Eu declaro que os órfãos aqui não são mais órfãos, têm família. Viúvas, o Senhor é seu juiz e Ele te pôs em família. Eu declaro que cada um de nós experimentará o amor do bom Pai, em nome de Jesus.
Receba do amor do Pai.
não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, hoje sou Glória a Deus, aleluia, celebra Zion, nós somos filhos de um Pai maravilhoso, glória a Deus. Quantos estão saindo daqui nessa noite com a certeza de que são filhos de um Pai eterno, maravilhoso? Glória a Deus. Celebre ao Senhor todos os dias, porque você pode se assentar à mesa do Pai. E nós temos um irmão mais velho, no qual nós vamos nos inspirar todos os dias, para descobrirmos o real valor da nossa filiação e da paternidade que nós já temos no nosso Pai Celestial. Amém? Você pode celebrar o Senhor mais uma vez por isso? Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, glória a Deus, amém. Nós nos veremos no próximo domingo para o quê? Isso aí, venha com muita expectativa, e se tem alguém na sua família que você ama, você vai trazer para esse domingo, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, e a gente se vê semana que vem.